Os irmãos recebam a paz do Senhor. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mas não vos assemelheis a ele, pois a eles, o vosso pai, não vos assemelheis a eles, porque o vosso pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Por que a Bíblia usa essas? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Amém? Amém, gente? Então vamos lá. Dentro do que Jesus está expondo aqui, ele expõe dentro de um contexto que se chama teologicamente o Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte é o sermão doutrinário. Talvez seja o sermão mais teológico de todos os que Jesus ensinou aos seus discípulos. Porque aqui Jesus está dando a característica daqueles que serão cidadãos dos céus. E para que esses pudessem avaliar a sua vida no tocante ao cotidiano e às circunstâncias que eles estavam vivendo, Jesus então expôs a ele esse sermão que tem a durabilidade, principalmente aqui em Mateus, de 2 capítulos. Aliás, ele começa no capítulo 5, vai no capítulo 6 e termina no último versículo do capítulo 9. Então, nesse texto, ele começa com aquilo que chamamos das bem-aventuranças, expondo aqui a fragilidade, às vezes, das pessoas que querem granjear esse título de cidadão, mas às vezes se comportam de maneira errada. Há quem diga que esse sermão doutrinário de Jesus, ele tem a régua muito mais alta do que os ensinamentos de Moisés, e até algumas coisas que Paulo formou e nos ensinou como doutrina. Algumas delas estão inseridas naquilo que nós vamos falar aqui, dentro desses momentos que nós vamos estar juntos. Como, por exemplo, quando ele começa a falar do caráter desses homens, ele começa a falar das bem-aventuranças, contrapondo a tudo que aquela sociedade machista, limitada, vivia. Jesus está dando para esses discípulos que feliz não são aqueles que têm dinheiro no bolso, feliz são os humildes, feliz são os mansos, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados são os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os que são perseguidos por causa da justiça. Então Jesus está expondo a ele, eu vou tentar esclarecer isso com a minha limitação, de que um cidadão do reino de Deus valoriza um coração transformado mais do que a aparência religiosa. Porque a diferença é que Jesus está expondo para eles a novidade da graça e não a teoria da lei. Apesar de entendermos que Jesus cumpriu a lei, ele não a anulou, mas deu para nós uma lei muito mais prática do que aquelas leis, os preceitos dos quais Moisés ensinou. Por exemplo, quando a gente observa a lei, a gente logo lembra da classe religiosa dos fariseus, que eram crentes. Você pode dizer tudo de um fariseu, mas você não pode falar que um fariseu não é crente. O problema dos fariseus é que eles eram legalistas. Fariseu, ele gosta muito daquilo que você ostenta e não quer saber daquilo que você é. Por isso Jesus considerou esses fariseus como sepulcros, são belos por fora. E tem famílias que têm tradição de anualmente pintar o sepulcro da família. Mas o problema é o que está lá dentro, podre, deteriorado. Então Jesus está dizendo, por lado de fora vocês são extremamente jovens e renovados, mas vocês são envelhecidos e apodrecidos por dentro. Por quê? Porque a diferença da graça é que a lei muda o que é estereótipo, a graça muda o que é interior.
A graça muda de dentro para fora, enquanto a lei exige de você algo de fora para dentro. Uma outra coisa que a gente percebe aqui é que ele não vai se omitir de falar que esses cidadãos, eles precisam ser influentes. Por isso ele usa dois elementos para essa influência. Vocês são sal e luz, sal da terra e luz do mundo. E ele chega a dizer que se o sal não salgar, não presta para nada, a não ser pisado pelos homens. Eu sei que vocês sabem disso, que o sal era colocado no templo, nas escadarias do período do inverno, para que os que passassem por lá não escorregassem. Então Jesus usa essa referência para dizer: se vocês não salgam, vocês serão usados para ser pisados pelos homens. Mas o interessante é que o sal faz extremamente a diferença. Você não vê promoção de sal. Há quem diga que se faltar sal na casa de um crente, é porque a prova está muito grande. Porque a última coisa que falta na casa da gente é sal. Pode faltar até açúcar, mas sal não dá para faltar. Mas você não vai no mercado e pergunta: tem promoção de sal? Não, tem promoção de óleo, promoção de arroz. Mas alguém já viu promoção de sal? Você que lida com essas questões de mercado, você fez promoção de sal lá na sua loja? Não, não existe promoção porque o sal é muito barato. Mas nada no açougue funciona sem ele. Talvez você esteja querendo a honra que você não merece. Porque você não precisa ser honrado, você precisa saber qual é o teu propósito. E o propósito, que a sua família ainda não foi destruída, é porque você está salgando aquele ambiente. Amém? Aí a gente fica, não, nós precisamos nos ocupar em salgar essa terra e ser luz. Ser luz é talvez antagônico, porque a gente não precisa apagar a luz para brilhar. Você brilha onde você estiver. Então, onde você estiver, no vale ou no deserto, nas montanhas ou no palácio, você foi feito para brilhar. E a Bíblia diz que ninguém pode apagar a nossa luz, porque a nossa luz não é própria. Ninguém deu glória a Deus. A nossa luz vem do Senhor, é Ele que brilha em nós. Quando Jesus diz aos seus seguidores que eles são sal e luz, Ele está dizendo que quem vive segundo os valores do reino tem um impacto real, levando luz e preservando a verdade. Simples. Mas aqui nesse texto, que eu apanhei, chorei, me diverti, Jesus fala acerca do ensino da devoção. E ele começa a falar acerca da vida de devoção, curiosamente falando de dízimo e de oferta. Ninguém deu glória a Deus. Ele diz o seguinte: vocês não podem praticar as obras da justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Sendo assim, vocês não terão recompensa nenhuma diante do Pai de vocês que está no céu. Quando vocês derem esmola, não deixe a mão direita saber o que a esquerda faz. Não toque trombeta. Vou sair da igreja porque eu dei uma oferta, ninguém botou meu nome lá. Você está fazendo para Deus ou para os homens? Se você quiser uma plaquinha de moção, a gente arruma na Câmara de Vereadores para você. Agora, se você quiser ser visto por Deus, continue fazendo quando ninguém está vendo o que você está fazendo. Deixa isso para lá, porque isso aqui é outra coisa. Olha para o teu irmão e diga assim: a nossa motivação é além de atos religiosos. Diga, porque mais importante é o coração do que uma palavra. Tem muita gente que tem palavras bonitas de sentidos vazios. Mas tem outros que não sabem falar bonito, mas tem boas ações. Não, aleluia, me ajuda aí. Aí, no capítulo 6, a partir do texto que nós lemos, ele ensina como é que você deve orar. O que Jesus fala para a gente é lei ou é só um ensino? Então ele não está nos ensinando, ele está ordenando. Então a regra de Jesus, apesar de amarmos, e não anulamos as cartas paulinas, pelo amor de Deus, não fale isso, mas a regra de Jesus aqui é maior do que aquilo que Moisés falou. E ele dá para nós aqui duas orações que nunca ninguém pode fazer. E talvez as nossas orações não tenham sido respondidas porque nós estamos orando semelhante aos hipócritas e semelhante aos gentios. Aí ninguém vai dar glória a Deus mesmo, né? Como é que é a oração do hipócrita? Provavelmente ele está falando da oração do fariseu.
E não venha me dizer que fariseu não ora, porque o fariseu orou mais do que você hoje. Ele ora 3 vezes ao dia. Ninguém dá glória a Deus, né? Mas ele está dizendo que nós não podemos orar como eles, que usa o subterfúgio de orar em pé nas sinagogas ou nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Jesus está quebrando na emenda a galera que fica fazendo oração e live. Vocês estão aí ou não? Olha, eu estou aqui orando por você nesse monte. Olha aí, eu estou... Palhaço, hipócrita. Ou você filma ou você ora. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para dividir a atenção com a câmera do celular e com Deus que você está conversando. Coloca aí o capítulo 18, verso 10 do Evangelho de Lucas. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. Continua, Mandinha. O fariseu estando em pé, vê se você não vê esse fariseu aí no meio de algumas igrejas. Orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, eles engrossam até a voz, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Aí a câmera volta para o publicano: eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. E vai para o publicano. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Continua, Mandinha, continua. Digo que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilha. Jesus considera a oração como humilhação e não exaltação. Então não é vai lá, passa lá, me dá. Eu não mereço, mas tu pode fazer. O outro tipo de oração é a oração dos gentios. Aí aqui quebra. Eu não estou dizendo que você não possa orar 3, 4, 5 horas por dia. Eu estou dizendo que se você aguenta orar 3, 4, 5 horas por dia, não fale mal de quem ora 10 minutos. Por quê? Porque o texto diz: não seja como os gentios. Pode voltar lá no texto do capítulo 6. Porque acham que no muito falar serão ouvidos. E eles oram usando de palavras de vãs repetições. Por que ele está dizendo isso? Agora eu arrepiei. Porque qual é o verbo que a gente possa conjugar que Deus fique impressionado? Qual é a palavra? Senhor, tu és a magnificência, a sapiência. Aí começa a orar para Deus em hebraico e grego, como se Deus não conhecesse a limitação do seu português. Quando ele fala de orar extensivamente e usando palavras vãs repetitivas, ele usa dizendo: ó, eu estou explicando para vocês o seguinte, que o Pai de vocês conhece a necessidade de vocês. Então não é por aquilo que vocês falam, é por aquilo que o Pai quer dar. Vocês estão aí ou não? Então olha para mim. Então o problema não é orar bonito, porque a gente não sabe como orar. É o Espírito Santo que intercede. Porque Deus não se impressiona com palavras bonitas, como eu disse. De palavras bonitas, de sentidos vazios, os filósofos estão cheios. Agora o que impressiona a Deus é um coração quebrantado, um espírito contrito. Isso Deus não rejeita. A Elaine de Jesus tinha uma canção antiga que dizia: cada lágrima para Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar. A oração mais eficaz é aquela que a gente não usa palavras, porque Ele conhece o seu coração. Então a oração é muito mais do que uma exigência. A oração é muito mais do que pedir para que Ele abra uma porta. A oração é muito mais do que pedir para que Ele cure uma enfermidade. A oração é a válvula de escape da alma aflita.
Quando você ora, você se esvazia, confiando naquele que está sentado no trono, que ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou aquilo que você pensa. Vocês estão vivos aqui, né? Alguém está orando aqui. Dificilmente alguém ora e flerta com a ansiedade. Alguém ora e flerta com a depressão, porque a oração se tornou o nosso altar. Se o teu quarto só é o seu dormitório, você está falido espiritualmente. Mas se o teu quarto é o teu altar, eu vou dizer para você que você vai vencer essa guerra. Então o problema não é o que Deus fala com a gente, é o que você fala com Ele. Mas Ele não conhece tudo, conhece, mas quando você fala, você reconhece. Vocês estão vivos, gente? Então a oração é isso. O que Jesus está dizendo é: a oração é um vínculo de relacionamento e a prédica da intimidade. Porque se Deus sabe, a gente não precisa pedir, então por que a gente deve orar? Porque Ele não quer prover, Ele quer se relacionar. A vida está de cabeça para baixo, mas eu sei que um dia Ele se levanta. Está tudo dando errado, mas eu sei que um dia melhora. Por quê? Porque eu falei com Ele hoje, eu conversei com Ele hoje. Ainda que não mude nada que está à minha volta, está mudando tudo que está dentro de mim. Olha para alguém e diga para ele: já orou pela sua família? Glória a Deus. Ninguém está vivo aqui mais. Então nós vamos entender algumas lições desse texto. E a primeira lição é que comunhão a gente faz coletivamente. E aqui esse ambiente, desculpe para quem concorda ou pensa de um jeito diferente, esse ambiente é o ambiente de partir o pão. É lógico que nós somos maduros em entender que Deus não habita no tijolo e na estrutura, Deus habita em nós. Mas por que a gente precisa desse ambiente? Para comunhão, para orar uns pelos outros, para suportar uns aos outros. Porque não adianta a gente jogar beijinho para Deus, falar que ama a Deus e nega que está do nosso lado. Como é que a gente diz que ama a Deus que não vê e odeia o próximo que a gente vê? Tiago fala sobre isso. Então a gente precisa desse ambiente. Agora olha para mim. Olha para mim. Quando fala de intimidade, de oração, ele não fala do coletivo. Porque intimidade não se faz coletivamente. Intimidade se faz no quarto. Se você me convidar amanhã para comer uma picanha lá na sua casa, eu até vou. Vai eu, pastor Fábio, Hudson. Mas no mínimo, no máximo, eu vou entrar até a sua sala. Do banheiro no máximo, de repente da comida. Mas no quarto só entra quem tem a senha. A pandemia deixou para a gente um entendimento de que a gente pode viver muito bem com muito menos. A gente ficou 3 anos, e tem 3 anos que a pandemia passou, orando para a vacina dar certo. A gente estava orando para se manter vivo, orando para não ser entubado, orando para quem foi entubado voltasse. Perdemos muita gente, mas depois de 3 anos você está respirando. Depois de 3 anos você tem uma roupa para vestir. Depois de 3 anos você tem um cafezinho com leite para tomar. Depois de 3 anos você está sentado lá de alguém que você ama, você tolera, mas você está vivo, você está aqui, então deu certo. Então a pandemia nos ensinou que para que a gente vai ficar ansioso, querendo trocar de telefone e de carro, se a gente está bem do jeito que está. Vocês estão vivos ou não? Por quê? Porque quando Deus... Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu queria não suar para usar esse paletó amanhã, mas não tem jeito. Quando Deus proveu para o povo o maná, proveu, não proveu, gente? Vocês concordam com isso, né? Proveu, mas o maná tinha prazo de validade ou não tinha? Os espertinhos queriam estocar o maná, queria ou não queria? Só que o maná estragava. E eles tinham que voltar no outro dia, na tenda da congregação, para pegar o maná. Por quê? Porque Deus poderia prover durante 40 anos o maná. Ou poderia dar um maná para durar 40 anos. Mas por que Deus queria que eles voltassem na tenda? Porque Deus queria ser mais do que provedor. Deus queria ter relacionamento. Talvez soe até como heresia,
Mas não é. Você empresta o ouvido para Deus e Deus empresta o ouvido dele para você. Porque tudo que você vai fazer, fala com Deus. Porque tudo que Deus for fazer, Ele vai falar contigo. Nós não vamos ficar refém dessa geraçãozinha, dessa rapaziadinha playboyzinho de igreja, que trocou a presença de Deus por esse culto com pipoquinha, com nhenhenhé, com palhaçadinha. Não, nós somos a geração que ouve Deus, que quer ouvir Deus. Clama a mim, responder-te-ei, porque eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Alguém já orou hoje aqui na primeira igreja? Alguém já orou? Alguém já desabafou? E o engraçado, quando você vai fazer uma terapia, no analista, psicólogo, psiquiatra, dependendo da linha que ele trabalha, ele pergunta para você: o que te trouxe aqui? Antigamente, nas Assembleias de Deus, a gente cantava ou pregava dizendo: o Espírito Santo está mandando te perguntar o que você veio fazer aqui. O que vieste fazer aqui? Lembra? Eu vim para louvar. Só que você vem calado e sai mudo. A oração não é para que Deus lembre, é para que você melhore. Porque a oração é terapêutica, ela é melhor do que o remédio. Você entende isso? Você desce na oração de joelho e ora, fica 5 minutos, 10 minutos chorando e orando, para você ver se você não levanta mais leve. Se você não levanta melhor. Eu vim dizer aqui algumas coisas para você, que depois dessa madrugada de oração, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Pastor, mas eu não tenho tempo. Como você não tem tempo? Se o dia tem 24 horas, você tem tempo para jogar GTA, não tem? Você tem tempo para jogar Free Fire, não tem? Você tem tempo para assistir a série na Netflix. Está maratonando no Arcanjo Renegado, não está? Então você tem que ter tempo para orar e ler a Bíblia. Ore! A oração é a sua prioridade. Jogue teu joguinho, joga teu futebol, faz o que você quiser, se teu pastor liberar. Agora ore. Olha para alguém que está ao seu lado, diga para ele: ou tu vai orar, ou você vai morrer. Diga: porque os crentes, quando morrem, eles não morrem da noite para o dia, eles morrem gradativamente. Vocês não estão aí. Eles deixam de ouvir Deus, e como Deus não fala, eles acham que esse lugar já não é bom para ficar. E como esse lugar não vai, começou sentando aqui, já está sentando no meio, vai sentar do meio para trás, daqui a pouco está na porta em pé, daqui a pouco quando a palavra está sendo pregada, ele está lá embaixo da cantina, aí daqui a pouco nem quer vir para o culto, mas está na internet me assistindo. Se eu fosse você, saía desse alejume espiritual. Se eu fosse você, saía dessa cadeira de roda espiritual, tomava uma posição, voltava a orar, porque Deus tem um chamado na tua vida e Ele não vai abrir mão de você. Porque a oração é importante, porque Jesus orava. Isso aqui é para a rapaziadinha da intercessão, que fica 2 horas orando por todo mundo, mas não ora por você. Para de tomar conta da vida dos outros um pouquinho, tome conta da sua. Você está produzindo vida na vida dos outros e a sua vida está... Tome a mão do teu irmão, diga para ele disse quarto secreto. Diga: fechando a porta, diga: fechando a porta. Pastor, por quê? Porque todos nós gostamos do barulho que a glória de Deus produz. Mas quando Deus vai falar, Ele fala no silêncio do quarto da gente. Tome a mão de alguém, dá um sorriso para ele, diga: é por isso, diga para ele: é por isso que ninguém acredita em você, porque o que Deus falou contigo foi no teu quarto, no pé do teu ouvido. Quando Deus quer testificar e te edificar, Ele usa o vaso no meio da congregação e diz: assim diz o Senhor, eu vou fazer. Mas quando Deus quer ter um particular contigo, não é na igreja, é no teu quarto, é lá naquele lado direito da tua cama, que você dobra o joelho e Ele visita para falar contigo. Eu vou dizer para alguém aqui: Fábio, você vai ter incontinência urinária, Deus vai te acordar de madrugada, porque você vai buscar.
diga: Deus, na tua oração vai te revelar qual é o próximo passo. Por que a gente não ora? Por que a gente não ora? Porque a nossa geração talvez seja a última geração. Eu espero Jesus para esse tempo. A gente não ora porque Daniel disse que a ciência do homem aumentaria. E essa ciência é em todas as áreas da vida, principalmente na área religiosa. Então olha para mim, nós somos extremamente talentosos. Antigamente, para a gente cantar, não tinha solista. A maioria dos louvores eram congregacionais, porque quando alguém pegava, arranhava até a vitrola. Deixa quieto. E hoje em dia a gente tem a galera que faz até melisma, vibrato. A gente tem cantores excepcionais, talentosíssimos. E pregador também. Mas a nossa geração é talentosa porque as pregações de hoje são extremamente melhores do que as antigamente. Desculpe. Você pega uma mensagem de um pregador de 20 anos atrás, eu sou meio saudosista, eu fico vendo os pregadores antigos. As mensagens são extremamente... pastor, mas a época é diferente, eu sei. Mas a mensagem era limitada. Agora você pega qualquer garoto desse, ele vem com um tablet, ele lê uma frase e fica 1h30 pregando expositivamente e a gente dando glória a Deus. Por quê? Ficamos bons. E não é pecado isso. Jesus disse que aquele que crê nele faria as obras que ele fez e as faria as maiores. Não tem problema. Mas só que qual é a diferença? A diferença é que níveis espirituais o talento não chega. Só intimidade. A porta não fica aberta para quem é talentoso. A porta se abre para quem é íntimo. É por isso que a gente vê gente talentosa vazia de Deus e gente que não conjuga o verbo direito, cheio da presença dele. Vocês estão vivos aqui, primeira igreja? Por causa da intimidade. E eu vou te dar um exemplo aqui, que talvez eu não consiga terminar a mensagem. O exemplo é o Elias. O Elias é um exemplo de um cara extremamente talentoso, que fornece para a gente o entendimento na primeira mensagem que ele pregou, o céu fechou, chuva não caiu, e a galera fica: Elias tinha crédito com Deus no céu. Calma aí, a gente já nasceu devendo. Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que a gente. Então você para Elias não tem nenhuma diferença. Ninguém... tem uma sim, a coragem, né, que talvez você não tenha. Só que quando Elias prega e a chuva não cai, ele poderia ter colocado agendas abertas, abrir uma página no Instagram, arrumar uma assessoria e falar: eu sou Elias, quero pregar na sua igreja. Ele não poderia fazer isso? Poderia. Mas Deus sabia quem era o vaso. E quem era o vaso? Elias. O vaso Elias é semelhante a alguns vasos que você conhece no Rio de Janeiro. Palavra forte, coração fraco. Elias é um bom pregador, mas ele não está preparado para crítica. Então quando Deus aparece para ele, manda ele se esconder e não aparecer, porque Deus vai cuidar do coração dele. Só que Elias saiu do esconderijo do Querite e fica pelo menos 2 anos e 8 meses fazendo aceleradamente a obra, ressuscitando, multiplicando azeite, fazendo fogo cair do céu. Olha para mim, fogo cair do céu, matando o profeta, fazendo um montão de coisa. Só que Elias, quando ouviu a ameaça de Jezabel, e acredite, talvez Jezabel e Elias nunca tenham se visto, porque o território que Elias estava pregando não era dele, era de Jezabel. Jezabel ficou sabendo que tem alguém crescendo no território dela, então mandou um recado. Por que ela mandou um recado? Porque Jezabel sabia que se matasse Elias, no outro dia ele seria um mártir. Então Jezabel não quer matar o profeta, ele quer neutralizar, porque Elias tem palavra forte. Elias fica magoadinho por tudo. Por quê? Dá um sorriso. Porque durante esses 2 anos e 8 meses aproximadamente, Elias fez muita coisa para Deus sem ouvir nada dele. Você ficou bom, né? Tua empresa está crescendo.
Quer dizer que quando você estava na lona, você pediu a Deus orientação. Agora que você prosperou, nem orar para agradecer você ora. Ninguém deu glória a Deus, né? Quando a sua família estava em crise, você orou, fez campanha, você buscou, levou até arquinha para dentro de casa. Mas agora que está tudo de vento em popa, nem lembrar de Deus no café da manhã você lembra. E o problema é que Deus está batendo na porta, pedindo para entrar no ambiente que Ele deveria ser o principal convidado. Calma aí que eu vou te dar uma lição. Porque quem é que fez Jezabel buscar Elias se não foi Deus? Porque na verdade o que Deus queria era fazer o profeta voltar a ouvi-lo. E não adianta ficar pedindo a morte, que você não vai morrer. O cara que é extremamente corajoso pede para Deus para morrer, se esconde debaixo de um pé de zimbro. Deus manda um anjo, o anjo visita o cara, mas depois ele quer morrer de novo. O anjo visita e dá comida para ele. E ele caminha 40 dias e 40 noites até a península do Sinai, mais de 1000 quilômetros de onde ele estava. Quando ele chega lá, ele encontra uma caverna. Ele encontra o quê? Calma aí, gente. Na península do Sinai, Moisés conviveu lá 40 anos. E Moisés não dá para nós nenhum registro de que existe uma caverna lá. Por que Elias, na primeira vez que chegou na península do Sinai, ele encontrou logo uma caverna? Não venha me dizer que ele cavou. No meu ponto de vista, digo eu, não a Bíblia, foi Deus que cavou. Porque quando ele entra na caverna para esquecer de tudo, a voz de Deus está lá dentro dizendo: o que fazes aqui? Quem é que chegou primeiro, Elias ou Deus? Elias, achando que a caverna ia fazer ele se esquecer de tudo, esquecer de Deus, e Deus se esconder de Deus, ele encontrou Deus lá dentro. E olha, se tu não der glória a Deus, e olha o que Deus vai fazer. O que te trouxe aqui, conta. O que Deus estava dizendo para ele: ora, não deixa essa angústia te matar, ora. Não deixa esse cansaço te matar, ora. Não deixa essa aflição te matar, ora. O que fazes aqui, ora. Deus já sabia o que Elias estava passando, mas Elias precisava vomitar o que estava doendo. Eu tenho sido zeloso. Ele está dizendo: eu fiquei sozinho, todo mundo desviou e só eu fiquei crente. Está todo mundo vivendo uma vida lavantê, mas eu fiquei crente. Está todo mundo com a vida errada, mas eu fiquei crente. E agora os que não são crentes estão tentando tirar a minha vida. Eu quero morrer. Aí Deus, em outras palavras, você não vai morrer. Eu vou te dar uma unção dentro dessa caverna, porque você vai ver que a tua história não acabou. Ela vai recomeçar. Volta ao teu caminho ao deserto. Segure a mão do teu irmão e diga assim: se você quiser desistir, se quiser chutar o pau da barraca, se quiser parar com tudo, não ora não. Porque se tu orar, Deus vai encontrar contigo. Diga: a palavra de Deus para você é: volta a ser quem você era. Volta a ser o vaso que Deus te calaievas. Volta a ser o adorador que você era. Volte a ser o cantor que você era. Volte a ser o pregador que você era. Volte a ser o pai que você era. Volte a ser a mãe que você era. Volte a ser a família que você era. Deus está dizendo: volta para o teu lugar. Volta. Que caverna é essa que esse cara entra lá para morrer? E Deus dá uma unção para ele ungir 2 reis e um profeta. Olha para o teu irmão e diga: ora. Fala para ele: ore. Mais alto, diga: ore. Porque, para a gente encerrar, porque a oração é uma troca. Você chega com a sua aflição e Deus faz você sair de lá com a paz que é dele. Você chega pesado e sai de lá leve. Mas por que no quarto? Porque é no quarto que as vozes têm que se calar.
para que você não confunda a voz de Deus e a voz dos homens. A voz de Deus é semelhante ao som de muitas águas. Eu já falei isso aqui. Quando a gente para ouvir o barulho da água na rocha, a gente não fica aflito, apesar do barulho ser estrondoso. Aquilo transmite paz. Então Deus é o calmante. Pastor, mas Deus não me respondeu. Ué, e você precisa que Deus responda? Você não precisa da resposta de Deus, você precisa saber que você está sendo ouvido. Você paga 250 conto para alguém ficar olhando para você, pedindo para que você conte tudo, e para Deus você não paga nada, porque foi Ele que pagou por você. Dá um grito de aleluia, levanta a mão, dá um grito de glória. Essas coisas esquisitas que os pentecostais fazem, isso não é para fazer Deus ficar melhor, porque Ele não precisa disso. Isso é para que você melhore. Isso é a sua terapia. Esse levantar a mão, ficar de pé, aplaudir, cantar, adorar, isso é terapêutico. Experimenta fazer isso. Ficar engessado no culto não vai melhorar a sua situação. Ficar com essa tromba do tamanho da tromba de um elefante não vai melhorar a sua situação. Agora, se você se humilhar, se você se esvaziar, Deus vai descer nesse lugar para te ajudar. Ore, 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 ore. As pessoas têm a tendência de desvalorizar as nossas conquistas, porque eles não estavam no quarto quando a gente ouviu o que Deus falou. Alguém olha para você dizendo: é mole, teu pai é isso, tua mãe é aquilo, é mole, a sua família é isso. Mas eles não sabem da experiência que você teve quando a porta estava fechada. Criticar você agora é mole. Difícil é ter te ajudado quando a porta do quarto estava fechada. Bate na mão de alguém e diga: quando a porta se fecha, é porque o olheiro está trabalhando. Diga: é melhor você quebrado na mão do Senhor do que inteiro na mão do diabo. Deus está trabalhando, daqui a pouco a porta se abre. Enquanto a porta não se abrir, vai se enchendo, vai adorando, vai falando, vai dizendo, vai contando. Há uma unção nesse quarto. Há uma unção nesse ambiente. Há uma unção sobre a tua família. É por isso que o diabo não quer que você ore, porque essa é a tua ferramenta. Você não precisa dar queixa na delegacia, você precisa só dobrar o joelho. Quando um crente dobra o joelho, não tem um demônio que fique de pé. Pode ser o crente mais fraco da igreja, dobrou o joelho, Deus põe os anjos para guerrear. Por isso que Ele não quer que você ore. Quando você orar, a tua família vai ficar de pé. Quando você se cala, vai cair tudo. Mas enquanto tiver uma mãe de joelho dobrado, ninguém toca na tua casa. Bate na mão do teu irmão, segure a mão dele. Diga: em nome de Jesus, receba a unção do quarto fechado. Diga: de uma nova experiência com Deus. Diga: uma experiência que você nunca teve com Deus. Diga: a partir dessa semana se prepare. Deus vai voltar a visitar teu quarto. Deus vai voltar a visitar teu trabalho. Quando eu trabalhava, eu vou orar por vocês agora, não vou pregar mais. Quando eu trabalhava na Caixa Econômica, era bem pregado. Eu me lembro que a gente tinha tanta tarefa no mês, todos os meses a gente tinha problema de pagamento.
Eu trabalhava na Herética, a retaguarda, então era contabilidade. E a gente mexia com o papel dos empréstimos. Então, a gente tinha que rever empréstimo que era depositado, debitado de conta errada. Tudo isso. Eu me lembro que nesses tempos de oração, de propósito, como eu não tinha espaço para orar, eu ia para o banheiro. Eu tirava a minha hora de almoço no banheiro, de joelho dobrado em cima de um vaso. E eu me desgastava lá. Eu saía de lá, obrigado pela tua palavra, com os mesmos problemas, mas com uma atitude diferente. Porque você vai sair daqui para enfrentar as mesmas coisas, mas os teus problemas não vão encontrar os mesmos crentes. Aí, conversando com um amigo que a gente tem, nós temos 2 amigos que perderam filhos. Um é um pregador e o outro é um pastor que não é tão conhecido. Os 2 estão com problemas de se recuperar da perda dos filhos. Um chegou até a dizer que não queria mais Deus, junto com a esposa. O outro está se mantendo, entendendo que o ministério dele é a terapia. E eu já conversei com ele pessoalmente. Voltando uma vez de Vitória, agora esses dias, dirigindo o carro, estava com um amigo pastor. Ele me fez uma pergunta, dizendo: pastor, como é que o senhor conseguiu se recuperar depois que o seu filho morreu? Que força foi essa que você tirou? Eu fui dirigindo o carro pensando, e Deus me levou na cena do crime, na cena da delegacia, e na cena de quando eu estava voltando para minha casa. Eu lembrei de tudo. E a resposta para ele, depois de 1 minuto pensando, foi: eu não quis dar entrevista, eu quis ir para o quarto. Eu acredito que o que salvou a minha vida emocional foi o quarto. O que vai salvar o teu casamento e a tua família é o quarto. Eu vim falar para alguém aqui: o que vai salvar a tua empresa é o quarto secreto. Segure a mão de alguém e diga: não permita que ninguém te distraia quando você estiver na intimidade com Deus. Não permita que o telefone, que o jogo, que amigo da igreja, que amigo do trabalho interrompa esse ambiente que você vai palestrar com ele. Porque vai ser um ambiente, eu estou sentindo Deus aqui, um ambiente sagrado. Entra, e quando você orar, dá um sorriso. Quando você orar, não fica impostando a voz. Não que fica falando como os hipócritas e os gentios. Não fica tentando pregar para Deus. Na verdade, quando você orar, diga: Pai Nosso. Ele está dizendo que você não está sozinho, você tem um pai. Órfão é Satanás, você não é órfão, você tem um pai. Esse pai cuida do lírio do campo, ele cuida das aves dos céus. Que dirá de você que é filho, se ele não vai cuidar? Levante a mão, porque seja na terra como no céu um tempo de alinhamento sobre a tua vida. Nesse nível de paternidade, Deus vai ampliar o seu caminho. Pai, 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 você não é órfão. Pai, encerra minha fala. E o spoiler é esse: o problema é que existem filhos que não têm conversa com o pai. E filho que não conversa com o pai sempre vai achar que está sendo tratado injustamente. Um não que um pai te dá agora não significa que vai ser sempre, só significa que não está na hora. Porque tudo tem o seu tempo. Mas o problema é que você é filho imaturo. E qualquer coisa que o pai fala rispidamente, você já quer sair de casa. E o problema quando a gente sai de casa é que o diabo coloca a gente do nosso lado para fazer a gente gastar tempo e ensinar a gente a perder os valores que a gente aprendeu dentro de casa. E quando a gente começa a perder esses valores, você acha comum comer ração de porco. Na realidade você tinha que ter nojo. Vocês não estão vivos. Você não pode se sentir bem num ambiente que deveria se sentir mal. Aquele ambiente tem que te dar náuseas. Ah, mas eles estão fazendo, o problema é deles. Eles não são filhos, você é. Você não entendeu? Que como você é luz e sal, você está num ambiente diferente daquilo que você foi criado e ensinado.
E quero orar por você que ora. Tem um homem de Deus aqui na igreja, andando no nosso meio com uma chave na mão, falando no ouvido de algumas pessoas, dizendo: te espero no quarto hoje. Está falando para alguns obreiros: te espero no quarto hoje. Desculpe se isso vai aterrorizar alguém. Nem que Deus tenha que queimar a tua televisão dentro do teu quarto, nem que Deus tenha que acabar com a tua internet lá, mas Ele vai falar contigo essa semana. Não é só do interesse seu, é do interesse de Deus. Há alguma urgência no céu que Ele vai te comunicar, porque Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus servos, os profetas. Cadê os filhos? Cadê os filhos? Cadê os filhos? Fica de pé dando glória ao nome do seu Pai. Eu não sei. Meninos, baixinho, rapidinho. Eu não sei se você vai entender. Mas se você não entender, eu nem vou te pedir perdão. Mas talvez o que a gente precise seja humilhação. Seja pedir a Deus perdão pelo tempo que Ele quis a nossa atenção, mas a gente ficou com a vida no modo avião. Deus não conseguiu se conectar a você e agora você está culpando Deus por aquilo que você está vivendo. Porque eu me lembro da última vez que eu vim aqui, que eu disse que quem não pede conselho depois pede socorro. Pastor, o que é que eu preciso? Relacionamento. Relacionamento é melhor do que provisão. Não é bíblico isso, é assim. Zaqueu ficou durinho, dizendo: vou vender tudo, vou dar aos pobres, e quem eu defraudei, vou dar 4 vezes mais. Mas da presença dele eu nunca mais vou abrir mão. Esse cara mudou a minha vida interior. O Pedro, que jogou a rede, que quando viu que a rede estava pesada, em Lucas capítulo 5, quando ele olhou para Jesus, que mandou ele jogar a rede, ele diz: não é porque eu acredito, mas porque tu mandas. Quando ele dá a primeira abraçada, que a rede está leve, a segunda abraçada, ele duvida, na terceira talvez ele olhe para Jesus, que a rede ficou travada. Ele olha para Jesus e diz: afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E o texto diz, é lógico que no outro contexto, que eles pegaram outros barcos para ajudar a puxar a rede. Mas Lucas faz questão de dizer: dando de mão a tudo, o seguiu. Pedro entendeu que a pesca era só o efeito, mas Jesus era a causa. Eu não vou ficar com aquilo que apodrece, mas eu vou ficar com aquele que se manda no mar, que dirá no meu problema. O que eu preciso? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos